O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, o candidato a um segundo mandato, quer convencer a maioria do Parlamento Europeu da necessidade da União. Para a Cimeira Extraordinária dos 27, preparou um programa político europeísta de consenso social sobre a livre circulação e o mercado interno, que abordou em entrevista à Euronews. José Manuel Barroso, président da Comissão Europeia, bienvenue sur Euronews. Merci. Nos planos para os próximos 5 anos, na Comissão Europeia insiste muito na questão económica. Como é que a Europa pode sair desta crise? Bem, essa é a prioridade. É a principal preocupação dos nossos concidadãos e agora há que organizar a saída da crise. Mas antes disso, há que manter os planos de estímulo da economia. É verdade que já surgem boas notícias por aqui e por ali, mas ainda é muito cedo para falar de fim de recessão. Fala de um apoio à procura e, ao mesmo tempo, da luta contra o desemprego. Mas como conseguir? Há um esforço a fazer a nível nacional, mas acho que também o devemos fazer a nível comunitário. Devemos utilizar e adaptar os nossos instrumentos, nomeadamente o Fundo Social. Fiz propostas para, por exemplo, suspender o cofinanciamento dos Estados nesta fase, pois há Estados que não têm a capacidade de ajudar mais na luta contra o desemprego. Acho que, a curto prazo, é o que podemos fazer com os nossos meios. A médio prazo, é preciso investir nas novas fontes de crescimento, inovação e energia. Propus uma super rede de interligações energéticas para a Europa. Ou seja, investir na sustentabilidade da base industrial europeia. E maintenant, qu'est-ce que vous pensez des idées? Que pensa das ideias vindas da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha para o G20? Acha que é a boa via lutar contra os paraísos fiscais e conseguir ameaçá-los? É um bom sinal da Europa? C'est un bon signal ce que l'Europe va lancer de ce point de vue-là. Permettez-moi, avec peut-être peu de modestie, de dire que... Deixe-me dizer-lhe, talvez com pouca modéstia, que a Comissão já lançou propostas. Infelizmente, os Estados-membros não notaram. Por exemplo, na minha comissão, em fins de 2004, fizemos uma recomendação para lutar contra as remunerações excessivas. À l'époque, personne n'a suivi ces recommandations. Relativamente aos paraísos fiscais, há já mais de 30 anos que a Comissão luta contra os paraísos fiscais. Mas a verdade é que não havia consenso e nos últimos meses fizemos mais do que em 30 anos, graças ao movimento que lançámos no G20 com os americanos, que também pressionaram alguns paraísos fiscais. Acha que os serviços financeiros devem ter mais liberdade de movimento? Os serviços e os produtos financeiros são importantes, dão muitos empregos na Europa, mas têm de estar sujeitos a regras para ser credíveis. E, efetivamente, assistimos a comportamentos que vão contra toda a ética. Vimos isso. No entanto, a Comissão defendeu a livre circulação desses produtos. Nós estamos, é um direito, uma obrigação do Tratado de Roma. A liberdade de circulação na Europa, dos capitais, dos serviços, das mercadorias, das pessoas. Somos pela liberdade, mas uma liberdade regulamentada. E é nisso que estamos a trabalhar de momento. Há condições para o consenso. Eu próprio tomei a iniciativa de pedir um relatório ao grupo presidido por Larosière. Os europeus, os cidadãos europeus, estão cada vez mais preocupados com o que chamamos liberalismo, os excessos do liberalismo. Pensa que a Comissão Europeia deve criar uma diretiva para a proteção dos serviços públicos? No Tratado de Lisboa já havia propostas muito claras de defesa e de garantia dos serviços públicos.
Eu acredito que os serviços públicos preenchem uma função essencial no nosso modelo europeu de sociedade. Estou pronto a discutir com o Parlamento Europeu qual é a melhor maneira de garantir esta proteção e esta especificidade dos serviços públicos dentro do respeito do mercado interno europeu. Temos reservas em relação às tentativas de uma certa renacionalização, de uma fragmentação do mercado interno. Quando e como está pronto a discutir com o Parlamento Europeu? Porque para certos grupos no Parlamento Europeu é algo essencial a proteção dos serviços públicos. Na próxima semana vou discutir com todos os grupos políticos que me convidaram as grandes linhas para os 5 próximos anos. Está pronto a fazer concessões nesse sentido? Que concessão pode vir a fazer sobre... Não é uma questão de concessão. Tento ter o máximo de ambição, mas qualquer coisa que seja realista, para que depois possamos ter o apoio das diferentes forças políticas no Parlamento. Mas quando lhe falarem dos serviços de interesse geral e de uma necessidade de os proteger, com uma diretiva quadro contra os riscos da concorrência e da liberalização, o que vai responder? Isso vou discutir com as diferentes forças políticas. No documento que acabo de apresentar ao Parlamento Europeu, afirmo que devemos proteger os serviços públicos como algo de muito importante. Os serviços públicos de interesse social. Digo-o claramente, é a minha linha política, é a minha linha geral. Agora, como fazê-lo de um ponto de vista normativo? É o que falta discutir com as diferentes forças políticas e quero estar seguro de que é algo que resulta. Acha que a Europa deve propor uma taxa sobre o carbono a nível europeu? Os Estados-membros estão muito divididos sobre isso e acho que, por enquanto, até as forças políticas estão muito divididas e outras estão contra no Parlamento. Acho que atualmente devemos concentrar-nos nos resultados mais ambiciosos possíveis para Copenhaga. E depois vamos ver qual é a possibilidade de introduzir medidas de proteção. Isto é, os impostos na Europa, o que é um assunto difícil, é preciso a unanimidade. Sobre a imigração clandestina, a imigração ilegal, acha que, para lá das polémicas recentes com a Comissão Europeia e certos Estados-membros, há Estados-membros deixados sozinhos? Principalmente Estados do Sul em relação ao problema. Sempre dissemos, eu mesmo, aliás, disse que o problema da imigração não é apenas o problema dos países que têm imigração ilegal, é um problema da Europa no seu todo. Foi o que disse em Itália, em Malta, em Espanha. E as propostas que fizemos ao conjunto dos Estados-membros foram precisamente no sentido da solidariedade. Os imigrantes ilegais que entram por vezes em Malta têm como objetivo ir para toda a Europa comunitária. E o comissário Jacques Barrot acaba de fazer propostas muito concretas em termos de realojamento para que os Estados-membros se possam entreajudar. Mas é uma competência dos Estados acolherem bem as pessoas no próprio território. Uma última questão. Acha que vai ter um segundo mandato como Presidente da Comissão Europeia? A verdade é que o meu nome foi o único que apareceu até agora. Tive o apoio de todos os Estados, com todas as tendências políticas. E isso é importante. Acho que agora não é o tempo de fazer uma divisão partidária na Europa, mas de tomar partido pela Europa. Tenho um programa muito europeu e por isso acho que vou ter uma maioria clara no Parlamento. E trabalhei muito bem nos últimos 5 anos com o Parlamento. Uma clara maioria com o voto dos eurocéticos também. Eu gostava de ter, principalmente, o apoio dos pró-europeus. O meu programa é muito europeu. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.